Histórias clínicas, já da equipe que trabalhava com ele, né? O que que eles relatavam, né? Desde o começo, eles, eles têm extrema e intensa inclinação à solidão autista, né? Afastam todo o externo que se aproxima. 2/3 aprendem a falar, mas não lhes serve como meio de comunicação. Isso aqui é o que eles estão falando lá nos primórdios, né? Aqui já cabe alguns questionamentos, mas depois a gente vai falar disso, né? Só para vocês terem uma ideia como é que era, que a ciência lidava com isso nessa época, né? Claro que a maioria das coisas aqui a gente continua observando ainda hoje, né? Eles têm facilidade com nomes, uma ótima memória mecânica, né, para poesias, canções, listas, né? E os pais, orgulhosos, diziam que eles tinham um filho prodígio, né? E, por causa dessa memória prodigiosa, né? E aqueles que não tinham fala, eles falavam palavras soltas, que aparentemente não tinham relação, né? E as frases eram desses que não falavam, eles acabavam até falando algumas frases, mas eram combinações de palavras que repetem, né? Repetem em seguida ou armazenam essas frases para depois. E aí depois eles falam essas frases em um momento que não tem nada a ver com o momento em que aquilo foi falado, né? É... Oi? Alguém quer comentar? Aí ele continua. Se dissesse sim, eu levaria numa situação em que uma mãe relatando, né? O pai queria que ele falasse, né? Mas o pai percebeu que ele gostava que ele carregasse ele nas costas. Mas o pai falou assim, olha, eu vou te fazer a pergunta. Se você quer que eu te carregue nas costas, mas você tem que dizer sim, né? E insistiu, insistiu, até que chegou o momento em que ele falou, né? Sim, né? Aí, o que aconteceu? Com o passar dos dias, sempre que ele queria que o pai carregasse ele nas costas, ele chegava perto do pai e falava sim. Então, é assim que ele decodificou, né, essa comunicação, essa linguagem, né? E ele demorou depois bastante tempo, meses, talvez quase um ano, para ele descolar essa palavra disso que ele queria, entendeu? E depois ele demorou anos até ele conseguir usar a palavra sim da maneira usual, como se usa a palavra sim, né? É quando você quer concordar com alguma coisa, né? Então, isso mostra o quê? Que ele constrói uma maneira de ler a relação com as pessoas de uma maneira muito peculiar, mas que no processo de relacionamento, à medida que ele vai crescendo, hoje já se sabe, né, com a plasticidade cerebral que as pessoas têm, né, a capacidade do cérebro de se regenerar, de mudar, a gente sabe que a criança ela vai aprendendo, né? Então tem autistas que não falam até os 5 anos de idade, mas e depois começam a falar aos 5 anos e vão ampliando essa fala e vão ampliando esse vocabulário e essa comunicação, né? Então, continuando aqui, as palavras adquirem aí na voz dos médicos da época, né? As palavras adquirem um significado inflexível, né? Passam a usá-las somente com o significado que aprenderam originalmente, né? Então, por exemplo,
quando uma pessoa fala, ah, é, usando algum pronome, por exemplo, né? Os pronomes pessoais, né? Eu, você, né? Eles usam da maneira como eles ouvem, né? Sem ajustar a mudança da situação. Então, por exemplo, se a mãe fala, o João quer leite, né? Ou então você quer leite, aí se ele vai falar que ele quer leite, ele fala, você quer leite. Ele, há uma certa rigidez para conseguir fazer essa mudar essa inflexão, né? Dizer, não, eu quero leite, né? Então a mãe fala, eu vou te dar leite. Aí ele diz, eu vou te dar leite, né? Ele não fala, eu quero leite, né? E no máximo que ele pode falar inicialmente é o João quer leite. Mas isso não quer dizer que ele vai ficar o resto da vida assim, né? Com o passar do tempo, né? À medida que os pais vão ensinando, né? Ele vai adquirindo, né? O conhecimento construído também ali por ele, e aos poucos ele vai ajustando e vai chegando a um ponto em que ele pode falar as frases como a gente fala. Ele não vai ficar necessariamente ali, né? Uma criança que não é autista, inicialmente, ela pode falar assim, mas rapidamente, em questão de meses, ela começa já a falar, eu quero leite, eu quero, né? Agora, o autista, ele pode levar 5 anos para falar assim, ou 7, ou 10. Vai depender do ajustamento que ele vai passando por ele e dos estímulos que ele vai tendo a nível familiar e da tolerância que se tem em relação a esse tempo dele, né? Ele não vai ter. Os pais não podem chegar e falar assim: não é assim que fala. Você, é, você quer leite? Aí ele fala: você quer leite? Aí a mãe chega: não, não é assim que fala. Fala certo. É eu quero leite, entendeu? Ele não vai ter condição de atender a esse comando, né? Porque o cérebro dele ainda está processando esse sistema de leitura de mundo que ele ainda está construindo, né? Então, ele está passando por isso e ele pode chegar aonde essa mãe quer, mas ele precisa ser respeitado esse tempo dele, né? Outra coisa, as chamadas estereotipias, né, que são essas coisas, por exemplo, de balançar o corpo, né? Então, a criança, ele chega e tem momentos em que ele fica balançando o corpo, né? Ou assim, né? De um lado para o outro, ou de frente para trás, né? Isso, às vezes, os pais, a mãe fica muito angustiada com isso e quer que ele pare de balançar o corpo, entende? E, e acha que aquilo, ele está sofrendo com aquilo, né? Mas para ele, né, é uma maneira, né, a nível neurológico, né, que ele tá fazendo contato com o corpo, né? Ele está se entendendo ali com o corpo dele. E, pelo contrário, às vezes, momentos em que ele surge uma situação muito tensa, muito ansiosa, né? E aí ele vai e fica balançando o corpo. Aquilo ali é o calmante dele, né? Ele está se acalmando com aquela movimentação. Às vezes a mãe faz uma leitura, nossa, ele está sofrendo, precisa dar um jeito dele parar de balançar, porque ele está sofrendo. Não, pelo contrário, ele tá se curando ali, ele tá vivendo alguma tensão ali muito intensa e que aquilo vai ajudar ele a lidar com esse momento, com essa tensão, com essa ansiedade que às vezes é bruta, né? Uma ansiedade grande, né? E aquilo é o calmante dele, né? Mesmo a criança que está, como eu falei, ela fala da primeira pessoa, se refere ao interlocutor, né?
da segunda pessoa, né? É, isso, às vezes a criança já superou isso, já está falando eu quero a sopa, né? Não é a, o João quer a sopa, né? Então, ele já está falando certo, mas pode ocorrer situações de muita tensão, né, para a criança e que ela volta a falar daquele jeito, né? Aí depois ela, à medida que vai sendo contornada essa situação, que ele vai se acalmando, ele pode voltar a falar como a gente está acostumado, né? Outra coisa que eles já citam desse livro, já lá em 1945, a rotina. Eles são muito presos à rotina, né? Eles têm uma rotina que precisa ser seguida, né? E à medida que eles saem dessa rotina, né? Eles podem ficar muito tensos, né? É, muito bravos, né? E, e irritados e querem que aquela rotina tenha sido seguida, né? Então, por exemplo, a rotina, o, a disposição dos móveis, né? Eu até me lembro que quando ele cita aqui, né, o autor, a disposição dos móveis, que os móveis têm que estar sempre no mesmo lugar, né? E ele se relaciona muito com objetos, né? Com os móveis, com as coisas da casa, né? E até com as pessoas também, né? Mas às vezes ele passa perto de uma pessoa, dá um toquinho, dá uma cutucada, né? Passa a mão, né? Da mesma maneira que ele passa a mão do móvel, que ele passa a mão da cadeira, né? E às vezes os pais, eles ficam muito incomodados com isso, né? Até sofrem, porque fala, pô, meu filho não tá nem aí comigo, né? Ele age comigo como se eu fosse um móvel, né? Mas não é. Aos poucos, o pai e a mãe vão percebendo que elas são muito especiais para eles, né? Ele só está construindo um jeito de estar no mundo que é o possível dele, né? Então eu me lembro até, voltando a citar a conversa que eu tive com a Beth sobre um caso, né, que eu fui atender, né, isso já vai para mais de 20 anos, numa periferia aqui de Rio Preto, né, e, e a mãe trouxe a criança, aliás, ela já era adolescente, está começando na adolescência, né, e ela foi levada para mim, e a mãe queria que eu revisse a medicação, porque ela achava que ela estava tomando muito remédio, né. E eu fui conversar e falei, mas como foi que começou? Por que que ela está tomando todos esses remédios? Pelo que eu já sabia de autismo, não existe assim uma necessidade de estar dando tanto remédio, tanto neuroléptico, né? Remédios fortes para o autismo em si, né? Pode ser por outras causas que possam estar associadas. E eu fui tentar entender isso, né? E a mãe conversando e tal, e aí ela citou, né, que ela estava chateada com a filha, porque que a filha fez aquilo, né, exatamente no momento em que ela foi numa loja e comprou móveis novos para casa, né, e aí a filha entrou num surto muito grande, né, e ela citou isso assim de passagem, né, e a gente tentando entender, aí eu falei, então tá aí, né? Você fez o que com os móveis que estavam na casa? Aí eu tirei, joguei, pus lá no quintal, pus lá no celeiro, né? Pus os móveis novos, né? E eu perguntei, e onde que ela estava quando você comprou isso? Ah, ela estava na escola. Então ela voltou da escola e encontrou uma outra sala, né? E na visão da mãe, ela tinha que estar muito feliz com aqueles móveis novos, bonitos. Não, ela entrou num surto e ficou a tarde toda e a noite em surto, entendeu? E aí que eles levaram ela para o pronto-socorro e que foi